Duas ou três coisas sobre Leftovers. Eu revi a série agora por conta que meu companheiro queria ver também, enfim. E é uma das minhas séries favoritas. Eu acho que está nos meus top 3, top 4, mais ou menos. Inclusive aconteceu uma coisa que é muito rara pra mim, que é rever uma série. É muito difícil porque, enfim, né, a série é muito grande e tal. E você despender um tempo de novo pra rever 6 temporadas com 20 episódios, né? A gente não tem esse tempo. E tentar também fazer esse duas ou três coisas em vídeo, porque algumas pessoas falaram, faz vídeo. Eu falei, por que não fazer um vídeo? Vou fazer um vídeo agora. Bom, deixa eu explicar um pouco sobre o que é a série. The Leftovers é uma série da HBO de 3 temporadas. A história diz respeito a uma partida repentina. 3% da população some sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, desaparece. E a série, na verdade, é sobre as pessoas que ficam. A primeira temporada já é sobre os 3 anos após essa partida do 3% da população. E a série vai acompanhando essas pessoas que ficaram, que perderam parentes e que estão tentando de novo reconstruir a vida. Acho que um dos motivos que eu falo que essa série está no meu top 5, eu acho que tem a ver com quando você tem explicações, não é explicações a palavra, acho que você tem respostas, você começa a ter sentidos sobre questões que você já tinha sobre a vida a partir de uma obra. Então você assiste um filme, você assiste uma série e aquilo te dá respostas sobre coisas que você já pensou, já imaginou, né? Começa a te dar um sentido para isso. O que eu acho que The Leftovers acaba dando um sentido para mim é sobre o meu ateísmo, sobre como eu fui encaminhando para ser um ateu ou estar ateu. Porque a série, né, pelo fato das pessoas sumirem repetidamente sem explicação, não tem uma ordem, não tem uma coerência sobre o sumiço das pessoas. Some desde assassinos até o Papa, até a J-Lo. A J-Lo some. E isso acaba causando nas religiões, mas na verdade a religião cristã, né, que a série foca um pouco, muito mais nos símbolos e na filosofia da religião cristã. Na terceira temporada eles vão focando em outras crenças, mas eu acho que o principal é isso. Isso acaba dando, né, um tilt nas religiões, porque não tem um motivo, não tem uma explicação para isso, né? Por que as pessoas somem? E para mim isso é muito forte porque eu entendi, na verdade, que eu enxergo as religiões, né? Eu percebo as religiões como narrativas, como propostas, como sentidos, as coisas que são, na verdade, ao meu ver, inexplicáveis, né? Por que você morre, por que você ama, o que é o amor, o que é a morte, né? Por mais que a gente vá tendo algumas narrativas, algumas explicações, né? As religiões acabam proporcionando isso para as pessoas que convivem e que acreditam naquilo. Para mim sempre foi muito difícil aceitar essas narrativas que a religião propõe. E eu acho que o que o Leftover faz é justamente me mostrar que as coisas são inexplicáveis mesmo, né? A vida é inexplicável. Por que as pessoas sumiram? Não há motivo, né? Não há uma razão dentro da série. E eu acho que é isso que me faz achar ela tão interessante, tão instigante, né? Porque os personagens acabam não só tentando reconstruir a vida a partir dessa ação inexplicável, a partir desse trauma, dessa tragédia, mas também eles vão tentando buscar algum sentido para aquilo e falham na maioria das vezes. Rever a série me ajudou a repensar algumas coisas que eu tinha achado da primeira vez, como por exemplo a atuação do Justin Theroux. Eu achei muito melhor do que a primeira vez que eu vi. Da primeira vez eu achei ele um pouco mais exagerado, um pouco over. Dessa vez eu achei justo e eu acho que eu entendi também a dimensão do personagem dele, que é o Kevin. Como realmente é um personagem muito complicado de você dar conta e achei que ele consegue fazer um trabalho bem louvável. Mas eu acho que uma coisa que mais me chama a atenção dessa vez que eu revi e da série em si, e o que eu acho que uma das coisas que me atrai muito nela é como ela tem uma estrutura problemática. A série, ela é composta de 3 temporadas e 3 temporadas muito diferentes uma da outra. A primeira temporada, principalmente, ela não é tão boa assim. Ela tem uma estrutura meio exagerada. É difícil você engatar na série pelas escolhas que o Damon Lindelof, não sei se é assim que fala o nome dele, ele também é um dos produtores, um dos showrunners do Lost, a série. E a primeira temporada de The Leftovers tem uma coisa que me incomoda, que também me incomodava em Lost,
que é um peso, ele pesa a mão numa ideia de ocultismo, de mistério, de até de uma certa magia, assim, que ele acaba trazendo para a primeira temporada e que para mim me incomoda e era uma coisa que me incomodava também em Lost. Mas o que é interessante é como ele vai, reformular isso nas próximas temporadas. Como eu comentei, são 3 temporadas completamente diferentes uma da outra. A segunda temporada ela é redondinha, ele resolve muitas das questões que esses problemas que eu falei que eu acabei sentindo na primeira temporada, ele resolve, ele tira alguns personagens que não estão tão interessantes, ele adiciona outros personagens mais interessantes. E a segunda temporada para mim é uma obra que se debruça sobre a fé, o que é você acreditar em alguma coisa. Eu acho muito foda a segunda temporada, apesar que a terceira temporada é a minha favorita. Antes de falar porque a terceira temporada é a minha favorita, uma coisa que eu esqueci de falar. A segunda temporada, ela tem uma estrutura de roteiro, uma estrutura narrativa que o Lindelof vai usar também em Watchmen. Ele é produtor dessa série, dessa minissérie também da HBO, baseada nos quadrinhos lá do... Esqueci o nome. Daqui a pouco aparece, eu boto aqui. Mentira, não vou botar aqui porque eu não tenho domínio dessa tecnologia. Mas ele também é o produtor dessa série. E a estrutura de roteiro é muito parecida, assim, de trazer no primeiro episódio várias cenas que você não entende muito por que elas aconteceram, qual o sentido delas. Elas são misteriosas, elas são muito codificadas e que durante o desenvolvimento dos capítulos você vai entendendo tudo que aconteceu no primeiro. Ele faz isso no Watchmen e ele faz isso na segunda temporada. Mas como eu comentei, a terceira agora revendo realmente a minha favorita, porque essa ideia de você aceitar o inexplicável como ele é muito forte, né? Como eu comentei no início do vídeo. Na terceira temporada a série sai um pouquinho da discussão sobre o cristianismo e vai também para outras crenças, mas sempre nessa pegada de como que as religiões são essas narrativas que a gente se ancora, né, se embasa para poder entender o mundo, né? E eu acho que a série, isso é muito legal. A série não é nem um pouco desrespeitosa com nenhuma religião, ao meu ver, mas ela reforça muito essa ideia de que o que você está acreditando é uma narração, uma narrativa que talvez não dê conta do que eu acho que não tem explicação. Gosto muito da terceira nesse sentido. Mas, né, como eu falei, né, essas 3 temporadas elas serem diferentes tem um motivo de produção, na verdade. A série ela não fez muito sucesso na época que ela saiu, foi bem ruim de audiência, na verdade, bem ruim de algumas críticas, inclusive, né? A HBO, que estava acostumada a sempre receber muitos elogios das suas produções, teve uma série que não foi tão unanimidade quanto as outras que ela tinha feito. E por causa da baixa audiência, os produtores tiveram que ir mudando a série durante as temporadas. Inclusive, eu acho que a terceira ela é um pouquinho baixo orçamento em alguns episódios. Tem uma redução drástica de personagens, de número de pessoas, né, que participam da história. E essa falta de orçamento acaba, né, fazendo com que ela seja diferente do que foi feito anteriormente. Mas eu acho que isso, na verdade, é um dos motivos que faz eu gostar tanto da série. E eu fiquei pensando sobre outras obras que eu acho também, não vou falar problemáticas, mas com problemas, né, frágeis, né, bizarro da minha parte, mas eu vendo a série agora, eu lembrei muito do Gal Fatal, o disco da Gal, né, de 71. Eu já comentei aqui várias vezes que é um dos discos que eu mais amo na vida, e ele é um disco ao vivo, né, uma gravação de um show da Gal de 71 chamado Fatal, chamado A Todo Vapor, eu não lembro agora. E essa gravação ela não é boa, ela é quase mono, ela tem ruídos. A Gal tem um momento que ela tá tocando violão, a corda quebra e ela para o show. Mas eu acho que são essas falhas que o Gal Fatal tem e essas falhas que o Leftover tem são os motivos de eu gostar tanto dessas obras. Eu nem acho que Gal Fatal e Leftover são grandes obras apesar das falhas. E nem acho que elas são melhores pelas falhas. Mas o que eu gosto muito porque elas são obras que são assim com essas falhas. São obras que não são perfeitas, né, que não tem uma estrutura perfeita, e eu acho que é isso que acaba trazendo a confecção humana,
A ideia de que foram pessoas que construíram aquilo e que passaram por percalços durante a criação dessas obras. Isso é uma coisa que eu gosto muito e que eu estou pensando muito nesse sentido nas obras de arte que eu acabo vendo, assim, o quanto que a gente percebe, o quanto que é interessante perceber a confecção do artista enquanto ele fazia aquele trabalho. Só para finalizar ainda sobre Leftovers, dessa revisão que eu fiz agora, os EPs do Matt ainda são meus favoritos, né, que é o reverendo da história. Todas essas questões que eu falei sobre fé, crença, ateísmo, nos episódios dele são geniais o modo como essa questão é tratada. O da terceira temporada, que ele discute com Deus, é fantástico. E Carrie Coon, né, minha gente? Que mundo é esse que as pessoas ainda não conhecem Carrie Coon? Ali é atriz, ali não tem workshop.